Olá, tudo bem? É fazendo leituras que nós vamos chegando a mais entendimentos. E quanto mais nós lemos, mais nós vemos, mais nós entendemos o quanto os religiosos, o quanto a religião está afundada no engano, na fraude e na mentira. Chega da dó, da pena. Como os religiosos são enganados, meu Deus. Como um religioso tão bem vestidinho, vai lá de domingo, vai lá participar da tal da Santa Ceia, vai todo a melhor roupa, faz prestação, cabelinho no laque, cabelinho no gel, barbinha bem feitinha, médicos, engenheiros, psicólogos, pessoas estudadas. Mas como são cegos, como são manipulados dentro desses alçapões que eles chamam de igreja. Dá dó, dá dó. E o tema deste vídeo, por que a religião não gosta de pregar Paulo? É verdade. Aí você do outro lado deve estar falando assim, não, mas lá na minha igreja prega Paulo sim. Quando nós vamos participar da nossa Santa Ceia no primeiro ou no segundo domingo, eles leem 1 Coríntios capítulo 11 do 17 em diante. E aí? Não, mas aí depois tem que pedir a contribuição, né? Contribuição não, eles não pedem contribuição nesses lugares, eles pedem dízimo. 10% do que a pessoa ganha. 10% de uma venda que a pessoa fez, 10% de uma herança. Mas a Bíblia, onde consta o dízimo, era um mandamento da lei. E Paulo proibiu ao povo gentil, principalmente, a não praticar obras da lei. Não, mas Paulo falou sobre jejuar. Não, Paulo nunca jejuou. Paulo, quando ele recebeu a revelação de Romanos em diante, ele passou noites com fomes, que era o jejum, porque ele estava no barco, no navio, pregando, anunciando, então ele passou noites de jejum sem comer. Não é que ele fazia uma obrigação. Então, aí eles não gostam de Paulo, porque Paulo vai contra a pregação do Velho Testamento. Paulo foi fariseu, Paulo foi mestre, Paulo era da tribo de Benjamim, Paulo aprendeu as leis mosaicas, aprendeu o Antigo Testamento aos pés de Gamaliel, mas ele tornou tudo isso como escória, como lixo. Ele considerou isso tudo como lixo, todo o aprendizado dele. Sem mais delongas, eu te convido a nós lermos Atos capítulo 21. Atos capítulo 21, versículo do 18 ao 26. Eu estou utilizando o texto da Bíblia Viva, é formidável. Eu li no texto da Bíblia Viva e vi também na NVI, nova versão NVT, nova versão transformadora. É fora de sério, o entendimento é muito bom. Então leia comigo o versículo 18 de Atos 21. No segundo dia, Paulo nos levou com ele para nos encontrarmos com Tiago e os líderes da igreja de Jerusalém. 19. Depois que nos cumprimentamos, Paulo contou as muitas coisas que Deus havia realizado entre os não-judeus. Não-judeus era o povo gentil, por meio do trabalho dele. Versículo 20. Eles deram glória a Deus, mas depois disseram: você sabe, querido irmão, quantos milhares de judeus também creram. E todos eles insistem muito em que os cristãos judeus devem continuar a seguir as tradições e os costumes judaicos. 21. Os nossos cristãos judeus aqui de Jerusalém foram informados de que você é contrário às leis de Moisés. Olha, Paulo era contra as leis mosaicas e aos nossos costumes judaicos. E proíbe a circuncisão dos filhos deles. Esse versículo 21 é muito fantástico. Aqui prova que Tiago e os outros judeus estavam falando para Paulo. Paulo, muitos judeus se converteram a Cristo. Muitos judeus se converteram à graça. Mas ainda eles gostam de fermentozinho lá do Velho Testamento. Eles ainda gostam de praticar festividade, festa de Pentecostes, Páscoa judaica. Eles gostam ainda dos fermentozinhos. E eles ouviram falar, Paulo, que você é contra tudo isso. É contra. Você não quer nem que eles pratiquem mais a circuncisão. E Paulo, lembrando, leia lá em Filipenses 3, capítulo 3, Paulo foi da escola de Gamaliel.
Paulo foi fariseu. Paulo era hebreu de hebreus. Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo conhecia toda a Torá, todo o Velho Testamento. Ele era um mestre. Ele disse que na idade dele ninguém batia ele. Mas quando ele teve um encontro na estrada de Damasco com o Cristo ressuscitado, ele começou a mudar o entendimento dele, ele começou a mudar a visão dele. Assim é quando uma pessoa, a sua mente, ela é alcançada pela mente de Cristo. O véu é tirado, as escamas caem dos olhos. E a pessoa já não consegue mais praticar obras do passado, porque ela fala, não posso, porque eu já entendi, eu estou no Cristo ressuscitado, eu não estou vivendo mais no Jesus de Nazaré, eu não estou mais na escravidão, hoje eu sou livre. Cristo me chamou à liberdade, eu estou em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo me chamou para a liberdade. Porém, eu não posso fazer dessa liberdade uma libertinagem. Está no capítulo 5, versículo 13. Não torne a liberdade que Cristo te deu em libertinagem. Então a pessoa, quando ela se converte ao Cristo ressuscitado, ela não mais pratica obras da lei. Nenhuma. Veja, de novo, os nossos cristãos judeus, então eram os judeus israelitas que tinham se convertido ao Cristo ressuscitado. Aqui de Jerusalém, foram informados de que você é contrário às leis de Moisés e aos nossos costumes judaicos. Esse negocinho aí que você frequenta na tal da sua chamada igreja, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Esse negocinho de se juntar primeiro e segundo domingo para comer um pãozinho e suco, isso daqui é costume judaico. É uma lembrança, uma recordação da Páscoa judaica. A Páscoa judaica foi para os judeus. Então, isso que você chama de igreja aí, que tem em quase todas as esquinas, não é igreja, porque a igreja de Cristo são os espíritos. Isso daí são cópias frajutas de sinagoga. São o povo gentil, são os prosélitos. Prosélito é um gentil que se converte ao judaísmo, e Jesus falou lá em Mateus 23:15 que esses eram merecedores 2 vezes mais do inferno, ou seja, 2 vezes mais da morte e da sepultura do que os outros. Por quê? O povo gentil é conduzido depois da cruz pelo Cristo, pelo Consolador, pelo Espírito de Deus. Porém, quando eles se convertiam ao judaísmo, eles seguiam Moisés. Eles ficavam nas trevas. Então, quando você fala assim, vamos buscar Deus no domingo, não, você não está buscando nada, porque lá ele não está. Lá não é o templo dele. O templo dele é espiritual. 22. Que se possa fazer agora? Porque é certo que eles saberão que você chegou. Então, ali os judeus cristãos que tinham se convertido estavam sabendo que Paulo tinha chegado e eles também sabiam que Paulo era contra as leis judaicas. Mas Paulo malandramente, é um malandramento espiritual. 23. Nós sugerimos o seguinte. Então, assim, os líderes dos judeus ali, Tiago, isso aqui devia ser as garras de Tiago, porque Tiago, Pedro, João, eles eram legalistas fervorosos. Então, quem eram eles? Então, os líderes ali disse, nós sugerimos o seguinte a você, Paulo. Temos aqui 4 homens que estão se preparando para rapar a cabeça e fazer alguns votos voluntários. Tá vendo esses votos que você fica aí na sua chamada igreja? O seu líder falando, ó, você tem que cumprir voto. Se você pegou o envelope, você cumpra, porque senão depois, se você não cumprir, a maldição vem sobre você. Eles pegam lá da lei de Moisés, para tomar dinheiro das pessoas. Então, a sugestão deles era o quê? Que tinha ali 4 pessoas que iria fazer a cerimônia lá do Nazireu, Narizeu, acho que era isso, né? De rapar a cabeça, não sei. Era coisa de lei. E, aqui, ó. Temos aqui 4 homens que estão se preparando para rapar a cabeça e fazer alguns votos voluntários. 24. Vá com eles ao templo. Mande rapar a sua própria cabeça também. E pague para que eles rapem. Olha o que fizeram com Paulo. Além de falar para ele, tipo assim, ele mostrar que, estando no Cristo ressuscitado, estando na graça, os judeus que eram seguidores de Moisés, do legalismo de Moisés, mas que tinham se convertido ou estavam se convertendo ao Cristo ressuscitado. Então, Paulo, para não colocar nenhum obstáculo no caminho desses judeus, falaram para ele, vai, Paulo, vai lá cumprir esse voto, rapa essa cabecinha sua aí. E o pior, né, ainda fizeram Paulo ainda pagar a despesa ali daquela cerimônia dos judeus ainda, para mostrar que Paulo ainda cumpria voto. Quer dizer, isso é uma estratégia espiritual para ganhar. Paulo falou lá em Coríntios que
para ganhar alguns, ele se fez judeu, ele fez alguma coisa assim. Então aqui foi uma malandragem espiritual, vamos dizer assim. Vá com eles ao templo, mande rapar sua própria cabeça também e pague para que eles rapem. Assim todo mundo saberá que você aprova este costume para os cristãos hebreus. Veja aqui, ó. Então era um costume não para os gentios. Esse costume de rapar a cabeça não era para os gentios praticar. Era para os judeus que estavam se convertendo ao Cristo ressuscitado. E esses cristãos hebreus, então, praticar isso aí, que isso aí não ia mudar nada, porque afinal de contas, eles aprenderam isso lá atrás. Os pais deles receberam as leis por intermédio de anjos dados a Moisés para eles cumprir. Então, até aí, Paulo não estava colocando empecilho para que esses cristãos hebreus não parassem de praticar seus votos. Aos pouquinhos, claro, aos pouquinhos, eles iam entrando no eixo da graça de Cristo e eu deixando esses costumes de lado. E que você mesmo obedece às leis judaicas e está de acordo com a nossa maneira de pensar nesses assuntos. Então, quer ver? Eu vou ler isso aqui direto. Vá com eles ao templo, mande rapar a sua própria cabeça também e pague para que eles rapem. Assim todo mundo saberá que você aprova este costume para os cristãos hebreus e que você mesmo obedece às leis judaicas e está de acordo com a nossa maneira de pensar nesses assuntos. Versículo 25. Quanto aos cristãos estrangeiros, aqui é os gentios. Aqui é os gentios. Se colocar em outro texto, você vai ver que é gentil. Quanto aos cristãos estrangeiros, não estamos pedindo de modo nenhum que sigam esses costumes judaicos. Vem cá. Ei, vem cá. Você tem sangue descendência judeu, de israelita? Não. Você é o quê? É baiano? É cearense? É paulistano? É gaúcho? Estou falando aqui na nossa nacionalidade. E o que você está praticando? Costume judaico. O que você está praticando? Dízimo, jejum, batismo, buscar Deus em templo, buscar Deus em monte, unção de óleo na cabeça, apresentar a criança. Fala para mim. Nunca te mostraram esse versículo, não? Nunca te mostraram esse escrito? Quanto aos cristãos estrangeiros, não estamos pedindo de modo nenhum e sigam esses costumes judaicos. Então você está sendo enganada, você está sendo enganado. Quando o dito pastor, bispo, padre, fala que você tem que dar dízimo, ele está enganando você. Quando ele fala que você tem que dar oferta, ele está te enganando. Quando ele fala que você tem que cumprir voto, ele está te enganando. Quando ele fala que você tem que fazer oração forte, ele está te enganando. Tudo lei. Quando ele fala que você tem que buscar Deus no templo, você está sendo enganado, porque Deus não habita lá. Quando fala que você tem que colocar sua oferta sobre o altar, é mentira. Local onde tem altar é local de sacrifício. Isso era a lei de Moisés. Então Paulo aqui estava, os próprios judeus, aqui não foi Paulo, os judeus que estavam ali orientando Paulo a cumprir voto, falou, quanto aos cristãos estrangeiros, não estamos pedindo de modo nenhum que sigam esses costumes judaicos. Então é um engano. A toda religião é uma mentira, é uma fraude. Olha, dá vontade de falar umas coisas aqui. A não ser aqueles pontos sobre os quais já escrevemos a eles. Não comer alimento oferecido aos ídolos, não comer... porque é o seguinte, essa feitiçaria que você vê de hoje em dia, isso aqui os gentios, antes, lá nos dias antes de Jesus, antes da cruz, lá, era comum para os gentios. Os judeus não eram muito de fazer isso, mas o povo gentil lá atrás, que era afastado da comunidade de Israel, era um povo macumbeiro, era um feiticeiro. Então veja, a orientação era para eles não comer alimento oferecido aos ídolos. Porque esse negócio de oferecer galinha, porco, cabra, moleque, menino como sacrifício, isso sempre existiu. Isso era coisa de gentios. Sempre foi isso. Você está entendendo? Então aqui foi não comer alimento oferecido aos ídolos. Então a orientação aos gentios. Não comer carne de animais estrangulados sem sangrar e não praticar fornicação. Isso daqui foi falado para o povo gentil. Isso aqui foi falado para eles. 26. Diante disto, Paulo concordou com a exigência deles, e no outro dia foi com os homens ao templo para a cerimônia, tornando público, por esta forma, o seu voto de oferecer, juntamente com os outros, um sacrifício 7 dias depois. Então, nesse contexto, nessas lindas palavras que está nessa Bíblia Viva, a 2002, tá? Porque a 2007 não é muito boa, mas a Bíblia 2002 é o título assim. Então você viu que Paulo, os judeus sabiam
os líderes lá, os que andaram com Jesus, Tiago, Pedro, João, sabia que Paulo tinha o entendimento, ele tinha recebido um entendimento diferente do que os discípulos tinham, porque os discípulos eram legalistas, os discípulos aprenderam com Jesus de Nazaré. Paulo não, Paulo teve um encontro com o Cristo ressuscitado, e dali ele começou a aprender a graça, sobre a sã doutrina. O evangelho da incircuncisão para os gentios. Então ele começou a ensinar aos gentios para não praticar obras nenhuma. Os gentios não praticar nada. E os judeus que estavam se convertendo a Cristo, Paulo, já sabiam que Paulo era contra Moisés, era contra os ensinamentos mosaicos, eram contra os cerimoniais judaicos. Então Paulo praticou dessa cerimônia contra sua vontade. Ele fez isso o quê? Para não escandalizar, para não colocar pedra no caminho dos que estavam se convertendo. Mas isso foi no tempo dele, isso foi há quase 2000 anos atrás. Nos dias de hoje é uma ignorância, porque depois disso, depois do livro de Atos, desses acontecidos, veio a revelação da graça da sã doutrina perfeita a Paulo, que ele falou de Romanos a Filemon. O escritor de Hebreus, que eu acredito foi Apolo, ele pregou a graça para os hebreus, para os judeus. E depois disso veio o juízo do ano 70, onde foi estabelecido o evangelho eterno. Não mais nem o evangelho de Jesus de Nazaré, nem o evangelho de Paulo. Porque o evangelho de Paulo era as boas novas para os gentios, para prepará-los que estava vindo um juízo. E nesse juízo que viria em Jerusalém, pegaria todos. Os que estivessem naquela região, todos seriam alcançados pela ira de Deus no ano 70 DC. Então, depois do ano 70, no ano 70, quando Deus derrubou, através do exército romano, quase totalmente Jerusalém, e os alicerces não sobrou nem, e do templo não sobrou nem os alicerces, ali foi que ele estabeleceu a nova Jerusalém espiritual e o tabernáculo dele espiritual, e ele mesmo está no seu tabernáculo. Aonde está isso? No espírito dos homens. Apocalipse 21, 2, 3, 5 e 6. Então aconteceu isso. Então, se já nos dias de Paulo os gentios não era para praticar nada, aliás, os gentios vou deixar de lado, que os gentios nunca foi dado lei, Romanos 2,14, nunca foi dado lei nenhuma para os gentios. Mas para os judeus, que nos dias de Paulo já não era para praticar mais obras do passado, você imagine depois do ano 70, você imagine em nossos dias hoje, você acha que tem que cumprir alguma coisa das leis de Moisés? Nós, o povo que pertencemos à descendência gentílica, tem cabimento um negócio desse? Claro que não. Mas a religião não prega Paulo, porque Paulo tem essas coisas. Paulo tem esses mandamentos. Paulo tem esses ensinamentos. Paulo desmascara todo o sistema religioso. Paulo desmascara esses ditos pastores, bispos, mestres, teólogos. Desmascara eles. Mostra que eles são cães, ladrões e mercenários. Mostra que eles são fraudulentos. Mostra que eles são manipuladores. Então eles não podem. Como que ele vai pregar isso aqui? Num templo desse que ele chama de igreja? Fala para mim. Como que ele vai pegar isso aqui e vai pregar? Vamos colocar um exemplo. Aquela sinagoga grande que tem lá no Brás, que cabe 10 mil pessoas sentadas. Imagine um dia de domingo, domingo, segunda, sei lá, o dia que... Eu acho que deve ser de segunda-feira, que eu acho que é o domingo, a segunda do pessoal que quer ser empresário e tal, eu acho que deve ser o dia, porque o religioso vai nesses lugares só atrás de bênção. Você imagine um lugar que tem 10 mil pessoas ali sentadas? Imagine pregar um negócio desse. Como que vai fazer? Vai abrir a mente, a pessoa vai falar, opa, Paulo estava falando que para os judeus não era mais para fazer Moisés, seguir Moisés, mas eu não sou judeu, eu sou gentil, então naquele tempo o gentil não tinha lei nenhuma. Que peste desse líder está me fazendo eu dar dízimo? Batizar, buscar Deus em templo. Então eles não podem. Eles não podem pregar Paulo, eles não podem falar. Eles gostam de falar o quê? Gostam de falar de sanção, de sacrifício, de holocausto, de votos. É isso que eles gostam de fazer. Pega Malaquias capítulo 3, versículo 10... E as pessoas leigas não sabem nada. Olha, está escrito na palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é inspirada. Aí eles acreditam nisso. E pega, só que não entende que essa inspiração teve as suas épocas. Teve as suas fases. Aí aplica. Aí a pessoa fica dando 10%, 20%. Tá bom? Por que a religião não gosta de pregar Paulo? Porque eles são ladrões, eles são mercenários, eles são exploradores da fé. E se foi útil eu
peço o seu like. A contribuição com este canal é o seu likezinho. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que mereça ouvir, que precisa ouvir. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente falando do entendimento proporcionado pelo Espírito de Deus que está em nosso espírito. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.